Olá a todos! Agora a gente vai falar um pouco sobre a forma polar de um número complexo. Você acompanhou lá nas aulas teóricas o que é a forma polar. Basicamente, quando você precisa transformar daquela representação geométrica para a forma polar um número complexo, o que você precisa é encontrar o módulo e o argumento dele, ou seja, o raio e o ângulo que ele tem em si em relação ao eixo polar. E é isso que a gente vai explorar nesse primeiro exercício. É um exercício bem simples, mas para a gente conseguir identificar o raio e o argumento do ângulo. Então veja só, eu separei para você a transformação de 4 números para a forma polar. O z igual a 2, menos 3i, 1 mais i e 5 menos 5i. A estratégia aqui é a mesma em todos os casos. Você encontra o ângulo, encontra qual que é o raio em si, né? E basicamente o que você precisa lembrar é de uma equação que é bastante importante, que é essa aqui que eu vou escrever aqui em cima, que é o raio ρ é raiz quadrada dos quadrados somados da parte real com a parte imaginária. E o ângulo, ele é o arco cuja tangente dá a parte imaginária sobre a parte real em si. Então, essa é a expressão que a gente utiliza na hora que a gente vai resolver cada uma dessas grandezas. É isso que você tem que se atentar. Então, basicamente, o que você precisa identificar? Como que é a estratégia? Num primeiro momento, você encontra a parte real, a parte imaginária, e depois substitui nas equações para encontrar cada um dos problemas. Então, veja só, no primeiro que a gente tem, a parte real é 2 e a parte imaginária é 1, né? Então, quando você for calcular o ρ desse primeiro, ele vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. De forma que o raio disso aqui é 2. O ângulo em si, ele vai ser o arco cuja tangente da parte real sobre parte imaginária sobre parte real, né? 0 sobre 2. Então, basicamente, a gente está calculando θ, cujo arco tangente é igual a 0, né? E, basicamente, existem N soluções aqui. Se você lembrar, você vai perceber que as soluções são 0, ou π, ou qualquer múltiplo deles que aparecem no círculo em si. Então, esse é o ângulo que a gente tem da forma polar em si. Só que, antes de você desenvolver, você precisa perceber que por mais que a arco tangente tenha duas soluções, o número complexo é representado por um único ângulo. E qual que é esse ângulo? É aquele ângulo que representa o quadrante que o número complexo está. No caso, o número complexo 2 está no primeiro quadrante, entre o primeiro e o quarto, e ele tem esse ângulo em si. De forma que, identificando o ângulo e o número complexo, você pode finalmente escrever qual que é a forma polar. Lembre-se dessa expressão, que a gente vai usar bastante durante o curso. Ρ vezes cosseno de θ mais i seno θ, de forma que a forma polar desse número complexo é 2 vezes cosseno de 0 mais i vezes seno de 0. Desse resultado, tem duas características que a gente precisa perceber. Em primeiro lugar, a representação polar desse número complexo, ele evidencia de cara para você qual que é o módulo e qual que é o ângulo em si. Então, isso que é bastante importante no primeiro momento. Agora, num segundo momento, você precisa lembrar que o ângulo ele não é único. Existem várias soluções para esse ângulo em si, né? Então, não é só o cosseno de 0 que satisfaz isso aqui, mas de 2π, de 4π e assim por diante, de vários múltiplos em si. Esses múltiplos eles vão ser bastante relevantes a partir das aulas que vêm, quando a gente falar de funções complexas. Mas, por enquanto, o importante é você encontrar esse argumento que a gente chama de argumento principal, que é o primeiro argumento no primeiro ciclo que você possa imaginar, de 0 a 2π, gera o nosso argumento principal. Então, essa é a expressão que a gente tem. E essa representação é a forma polar desse número complexo. Fazendo para os outros, veja o que a gente encontra. Então, nesse caso, basta você sempre encontrar o módulo, que é a raiz quadrada da parte imaginária mais a parte real. Isso dá 0 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, que é 3, que é o módulo. E encontrar o ângulo, que o ângulo é arco, cuja tangente da parte imaginária, que é menos 3, sobre 0. Essa arco tangente de menos 3 sobre 0 é o arco tangente dos resultados que dão infinito, basicamente. E tem algumas soluções. π sobre 2 a solução, 3π sobre 2 a solução, ou múltiplos dele também. Você precisa verificar que vai existir uma única resposta entre π sobre 2 e 3π sobre 2, considerando qual que é o número complexo que a gente tem.
Como ele se trata do menos 3i, você precisa lembrar que ele está entre o terceiro e o quarto quadrante, de forma que o resultado é esse daqui. Escreva a representação do número complexo a partir dessa expressão, e a gente vai encontrar que esse número complexo z é ρ, que é 3, vezes cosseno de 3π sobre 2, mais i vezes seno de 3π sobre 2. Façamos para os próximos, para a gente verificar o que acontece. Então, qual que seria a representação polar do número 1 mais i? Basicamente, encontre o módulo, o ρ é raiz quadrada de 1 quadrado mais 1 quadrado, porque a parte real desse número complexo é 1, a parte imaginária também é 1, de forma que isso aqui, o ρ é raiz de 2. Encontre o θ. Então, o θ é arco cuja tangente dá 1 sobre 1, que é parte imaginária sobre parte real. Veja que os ângulos cuja tangente dá 1 é justamente 45 graus e os múltiplos dele. Então, a gente vai escrever isso aqui, né? Basicamente, é π sobre 4 ou 5π sobre 4. Ou múltiplos ainda. Entre o π sobre 4 ou 5π sobre 4, qual que é a solução nesse caso? Veja que nesse caso, esse número aqui, ele está no primeiro quadrante, porque ele tem parte real positiva e parte imaginária positiva, de forma que a gente considera o 45 graus que está aqui. E a representação desse número polar, ele passa a ser z igual a raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais i vezes seno de π sobre 4. Por fim, nosso último exemplo é como transformar a forma polar do 5 menos 5i. Então, a gente vai encontrar, mais uma vez, o módulo raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é a parte imaginária, e menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, parte imaginária, e 5 a parte real, né? Isso aqui vai ficar raiz de 50, que é 25 com 25. E aí, a gente vai encontrar o ângulo em si, o θ, né? Θ é arco cuja tangente dá parte imaginária, que é menos 5, sobre 5. Basicamente, a gente quer o arco cuja tangente dá menos 1, né? E, basicamente, os arcos cuja tangente dá menos 1 é o 3π sobre 4 e o 7π sobre 4, ou múltiplos, né? A gente costuma lembrar esses resultados ou pelas tabelas de tangentes ou consultando mesmo algum resultado em si, né? Então, veja que o resultado disso aqui, ele pode ser 3π sobre 4 ou 7π sobre 4, ou múltiplos ainda. Só que veja que é só uma dessas respostas, ou é 3π sobre 4 ou é 7π sobre 4. Nesse caso, em qual quadrante, essa pergunta você tem que fazer, esse número complexo está? Se ele tem parte real positiva e parte imaginária negativa, ele está no segundo ou no quarto quadrante? Essa que é a pergunta que você tem que ter, porque é uma dessas respostas que a gente tem. O segundo quadrante, ele tem... Vamos desenhá-lo aqui para você visualizar. O segundo quadrante, ele tem parte real negativa e parte imaginária positiva. Não é esse caso. Enquanto o quarto quadrante, ele tem parte imaginária negativa e parte real positiva. Então, a gente está falando do quarto quadrante. De forma que a nossa solução é essa aqui para o ângulo principal em si, para o argumento principal. E a nossa representação na forma polar, ele passa a ser z igual módulo do número complexo, que é raiz de 50, vezes cosseno de 7π sobre 4, mais i vezes seno de 7π sobre 4. Então, é dessa forma que a gente escreve a representação dos números polares. Então, qualquer dúvida que você tenha também, faça a lista de exercício. Se você não conseguir fazer um ou outro, peça ajuda para a gente que a gente te ajuda. Até mais.